Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Tudo depende de qual o momento que você está se conectando com essa mensagem. E é uma mensagem como todas as outras mensagens que às vezes aleatoriamente eu coloco aqui, que sirva simplesmente como um pensamento, um processo de reflexão, né? Um momento de reflexão dentre de tantas coisas que estão ao nosso entorno, tantas coisas que a gente escuta, né? Dentro dessas mídias, né? Os celulares, os computadores, as plataformas, tudo tem seu lado positivo e o lado não muito positivo, né? E na verdade é uma arma e que tudo depende de como estão os nossos pensamentos, de como estão as nossas vibrações, daquilo que eu estou procurando, daquilo que impacta em questões minhas internas, estou falando minhas, e aí cada um vai fazendo as suas conexões em relação ao que eu estou colocando aqui. É, Tudo vai fazer sentido ou não vai fazer sentido, depende das nossas crenças, do que a gente acredita, né? Crê. A própria crença nos leva a isso. Mas o que eu quero deixar como mensagem, porque a gente está se aproximando de 2022, de mais um ano, vamos colocar assim, e sempre perto da virada do ano, ou quando a gente já tá prestes a começar um novo ano, e todo começo é uma esperança sempre para todos nós, e que nunca, independente das circunstâncias, nunca a gente deve perder as esperanças. São muitos os movimentos de ambos os lados, né? Negativos, positivos, neutros, elétrons, prótons, brincadeira, né? É, Desde que o mundo é mundo, há milênios que somos todos bombardeados, para dizer, né, claramente, de informações de época, e nesse momento é um momento bastante crítico, aonde por todo o nosso processo, né, o que o mundo vem vivenciando e de a gente ter ficado mais tempo em casa, tudo eu acho que a gente deve a ampliar o olhar e não se fixar em nada, só ver como possibilidades. Tem coisas que vão fazer mais sentido, tem outras que não, e o que eu gosto sempre de dizer, né? Para mim é uma responsabilidade grande, porque estou como professora, e muitas pessoas, por empatia, por uma série de questões, é, por a gente, né, ser palestrante, professoras, ensinar, né? Isso é uma responsabilidade muito grande, porque às vezes o que a gente pode falar, colocando como uma verdade suprema, eu nunca gosto de colocar as coisas como verdade suprema, são suposições, eu gosto sempre de dizer, tudo são infinitas possibilidades, todas as informações, uma informação ela nunca vai ser 100% correta dentro do ponto de vista que está se colocando, porque é um ponto de vista é, dentro de milhares outros pontos de vista que tem em relação a um determinado assunto. Então, se a gente consegue reconhecer isso, que uma coisa falada, não só o que eu falo, mas tudo que a gente escuta é uma possibilidade de infinitas possibilidades, a gente se frustra menos, com certeza vai se frustrar menos. É, com toda certeza não vamos nos deparar com assim, como é que me fugiu a palavra agora, né? A frustração, mas puxa, me decepcionei. Se a gente se decepciona, se frustra, a responsabilidade é aquele que se decepciona e se frustra em relação a alguma coisa, porque se a gente se permite frustrar e decepcionar com determinadas situações, é porque a gente abriu o precedente para isso, né? E não está no externo, tá? Em como que a gente está lidando com as questões. Então, hoje uma irmã muito querida, por ela gostar muito de mim, ela falou, Glau, olha, eu estou compartilhando tal coisa contigo, porque você já mencionou sobre essa questão, às vezes até indicando pessoas, né? E foi bastante oportuno para mim, para um aprendizado para mim também. É,
que às vezes pessoas, assim como pede indicação de livros, de pessoas, assim, hoje é bastante complicado você fazer qualquer tipo de indicação, né? E o alerta que eu quero deixar para todos, né? Porque tem muitas pessoas chafurdando na internet, são milhares e centenas de milhares de canais no YouTube, isso, né? Desde que a gente reconhece isso, mas um alerta que eu quero dar, e isso também é para mim, né? Naturalmente, tudo vai depender do nosso grau de possibilidade de neutralizar as informações, porque é muito fácil qualquer um de nós sermos pegos de supetão, né? Sermos surpreendidos por algo que a gente às vezes colocou, tipo, eu confio, eu creio naquilo, meu coração sente aquilo, e a manipulação ela existe de várias partes, isso está cada vez mais sutil, né? Quanto mais a gente vai ficando esperto em relação a questões de manipulação, vem outros processos de manipulação imperceptíveis à nossa mente, e quando a gente menos espera, a gente caiu na trama, né? Por isso que a gente fala bastante do vigiar e orai, do orai e vigiai, mas principalmente o vigiar e orai é de suma importância, e eu sempre falo do cursos em relação a isso, a gente fala nas disciplinas de meditação, enfim, nas lives, tudo, a importância do foco, do grau de atenção, e que a gente não consegue manter 100% dos nossos dias a nossa concentração lá no topo, né? Temos momentos de deslizes, de estado assim de torpor, vamos colocar assim, não sei se é a palavra certa, mas o que eu quero dizer é que a gente tem momentos que a gente vaga um pouco, e nesses momentos de vagar um pouco, a gente pode ser surpreendido por algumas coisas, que depois, um pouco mais lá na frente, você fala, nossa, por que eu não me dei conta disso? Né? Então, eu e todo mundo está sujeito a isso é inevitável, porque a gente sabe do jogo dos dois lados, do bem e do mal, né? A energia do yin yang aí, do processo dual, que a gente não tem uma previsão de quando isso vai se tornar unificado, porque depende de cada um de nós. Então, qual que é o recado que eu gostaria de passar aqui, para que é algo que eu estou fazendo também e vou procurar fazer. Eu acho que, logicamente, muitas pessoas que desde muito tempo estão ouvindo várias coisas, vários canais, e que tem promessas, e que tem isso, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, tudo isso faz parte de uma grande ilusão. Porque enquanto não acontece as questões, muitas pessoas pode ser que se choquem com isso, né? Fala, nossa, o que a Lau está falando? Isso deixa a gente muito vulnerável, isso cria uma vulnerabilidade muito grande, e nos distanciando da fonte primordial, que é esse ser crístico, esse calor crístico, essa energia crística que tem dentro da gente. Entenda isso da forma como for oportuno para cada um, né? Mas o que representa para mim me ligar com a fonte suprema, não tem intermediários, né? Então se fala muito das canalizações, se fala muito de tantas coisas, de que vai acontecer isso, que nós vamos receber isso, desde dinheiros, desde uma série de coisas, né? E que tudo isso, na verdade, tira a gente do foco primordial, que é de nós mesmos. No sentido de que o que de fato eu posso contribuir para a minha evolução, para a minha existência, para eu ter uma existência que a gente não sabe o quanto, né? Algumas pessoas dizem assim, as pessoas não se deram conta que elas são finitas, né? Que essa vida tem começo, meio e fim. E não é, né? Então, assim, tudo depende do grau de consciência de cada um, do grau de compreensão de cada um, e que tá tudo certo, não tem nada errado. Mas o que é bastante importante que eu queria colocar aqui para vocês é assim, sigam os seus corações, né? Se vocês querem escutar e seguir canais que falam tantas coisas, as canalizações, escutem, se assim o seu desejo é isso. Mas tomem sempre cuidado, né? Não coloquem todas as suas fichas em relação às coisas, até mesmo do que eu estou falando. Então a gente não é desconfiar, assim, o que faz sentido para mim, né? Porque essas coisas que a gente coloca como verdade pode tirar a nossa esperança.
E eu penso que o lado contrário é muito isso que está querendo fazer. Tirar a esperança do ser humano de qualquer forma. Então, assim, o jogo continua, né, bastante acirrado. Nós estamos entrando num momento muito particular, praticamente decisivo para, né, pessoas falam em períodos de um ano e meio, de 2025, 2028. Eu não gosto de fechar conceito porque hoje está de um jeito, daqui 2 minutos, que já é o futuro, daqui 2 minutos, tudo pode mudar em fração de segundos. Então, tudo que se coloca a data prevista, porque alguém falou tal coisa, é complicado, né? Então, da mesma forma que eu acho complicado, eu quero dar um alerta para vocês, né? De daqui para frente, parem um pouco, se a tua cabeça está ficando um pouco atordoada, de muitas informações, que um fala isso, aí um outro fala mal do outro, a gente não sabe. A gente está dentro de um fogo cruzado onde a gente ainda está assistindo um choque de realidades, onde um, por exemplo, quer de repente jogar um contra o outro. E aquele, tantas pessoas estão seguindo fulano de tal, e tantas outras estão seguindo fulano de tal. Olha, não pode, porque o lado X ele tem que prevalecer entre o lado Y. Gente, desde que o mundo é mundo, essa guerra existe, né? Então, o meu alerta para vocês é assim, que as pessoas, eu fiquei desesperada com essa tal informação. Se você se desesperou com isso, é um alerta para você falar, bom, eu preciso me distanciar um pouco e ter um olhar mais abrangente, de ver por trás dos bastidores o que aquela pessoa que está julgando, que está criticando, que está falando, porque fulano falou isso, porque fulano está se colocando de bonzinho e de repente não é. Quem sou eu? Que sou eu e quem é você, né? Para de repente falar assim de vibrações e que tá do lado X ou do lado Y, né? E o importante assim, de que lado eu estou? De que lado você que está me ouvindo está? Do lado da criação, do lado da energia crística, amorosa, de amor incondicional, ou do lado contrário a isso, né? Então, o que significa para você amor? Na frequência do amor, algumas pessoas falam, tem umas palavras, gente, hipnose existe desde quando a gente falava lá de Hitler, ele já tinha esse poder de hipnose. Vocês acham que de milênios para cá, do Egito Antigo, lá de trás, a gente sofre hipnose a todo momento. Então, assim, o estar presente, o quanto que eu, Gláucia, acho que eu estou 100% presente, concentrada. É algo que eu tenho que meditar todos os dias para falar, bom, eu estou 100% aqui ligada em tudo que está acontecendo? Será que eu não estou sendo manipulada sutilmente por alguma coisa? Seguramente sim, né? Então, assim, como que eu corto isso? Primeiro, me distanciando de coisas que pode me deixar um pouco com uma agitação interna. Tudo que me tira da paz, da minha harmonia, eu preciso ligar as minhas anteninhas e falar, bom, se isso está me tirando a harmonia, está me provocando um pouco de insegurança, medo, ai meu Deus, será que vai acontecer isso? Ai, será quando vai acontecer tal coisa, né? Que tal a gente pensar enquanto isso, do que é que eu tenho melhor para servir enquanto as coisas não acontecem dentro do que estão falando, né? Então, assim, é bastante complexo hoje em dia e vai ficar pior no sentido, assim, das informações. Eu peço para que vocês tomem cuidado, né? Assim como eu também vou tomar cuidado, porque eu sou um ser humano igual a tantos outros, eu não sou melhor e maior que ninguém, né? Então não existe isso, somos todos um realmente na escala evolutiva, que alguns pode estar com quantum de energia assim ou assado, mas que essa energia ela pode oscilar dependendo da minha vulnerabilidade, e todos nós somos seres vulneráveis. Como eu repetindo, a gente corta essa vulnerabilidade vendo assim, isso está tirando a minha harmonia, por quê? Né? Opa, deixa eu voltar à minha conexão com o meu Cristo interno, com esse amor, com essa paz, com virtudes positivas, né? Se a canalização, tomem cuidado, são muitas pessoas, né? Falando, canaliza fulano, canaliza Beltrano, sabe? Tantas pessoas em desespero, tomem cuidado com coisas desse tipo, né? Intuição é diferente de canalização. Então, todos nós temos essa possibilidade de intuição. Não deixe que o externo, outras pessoas, ou até mesmo eu,
Tire a sua força de intuição. O que a Glaucia fala faz sentido para mim? Sim, guarda aquilo que faz sentido e aquilo que não faz sentido joga fora, né? Mas assim, para eu terminar esse monólogo aqui, daqui para frente, nos próximos meses, até março pelo menos, até o meio deste ano, né? Ou até esse ano inteiro, porque a gente não sabe nada. Hoje, praticamente no presente, a gente já sabe muito pouco. Do futuro, que nem minha mãe dizia, a Deus pertence. Então, se a Deus pertence o futuro, por que não vamos, melhor não se conectar com Deus? Mas, igual, o que é Deus? Você está levando isso à religião? Não. Deus, assim, o que é maior do que tudo isso, né? Então, pense nas coisas positivas, pensa na saúde, nas curas, no amor, nos sentimentos que te deixam bem, firmes, fortes, felizes, íntegros, estabilizados no sentido de ancorados, e bem ancorados, e não assim, eu não vou sair na rua, estou dando exemplo, porque eu estou com medo disso, porque tal fulano falou tal coisa, o outro é o padre XPTO, o outro canaliza não sei o que, fulano de tal falou não sei o que, o pastor X falou não sei o que. Gente, saiam fora dessas coisas, né, no sentido assim de que todos nós podemos ter insights e questões. Todas essas pessoas podem estar certas, como também podem estar erradas, depende do ponto de vista, depende de como que a gente compreende as informações, de qual intenção ela é passada e tudo isso. Então, por isso que é bastante complicado. E quem me segue, até a pessoa que entrou em contato comigo, falou, Glau, você mencionou sobre determinada pessoa e você tem um nome a zelar, todos nós temos um nome a zelar, né? Isso para mim, como só não sendo redundante, para mim é mais uma informação de que vamos seguir a nossa trilha, o que o nosso coração diz, o que eu acho que hoje, de repente, tem um grau de veracidade, um grau de veracidade no sentido que faz sentido. Hoje, para a Glaucia, tal a fraternidade branca, as coisas que eu falo, os estudos, os decretos, os apelos, nunca me trouxeram nada de ruim. Pelo contrário, sempre me mostraram e me anteciparam coisas para falar, toma cuidado com isso, vai para cá ou vai para lá, né? Mas o que é de fato isso? É uma crença em algo maior. Se eu realizo as minhas coisas puramente, de pureza de coração, de não querendo interferir de forma negativa nas pessoas, eu vou ser informada, assim como todas as pessoas que vibram no bem realmente, vão ser direcionadas para falar, se atenta a isso, se atenta àquilo. E aqueles que não vibram na luz e que de repente estão tentando nos enganar, deixe estar, né? Como fala, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Tem coisas que me vêm na cabeça, né? Não sei se são tão fidedignas assim, mas o mais importante é assim, o que meu coração diz, né? É verdade? Fulano falou de outro. Será que esse aqui não está querendo se chocar contra o outro? Qual é o interesse que tem por trás de todas essas pessoas, né? Então, assim, sejam neutros, neutras, né? Se vocês querem pesquisar e a fundo, ver fulano, ver um canal, ver outro canal, porque gosta disso, porque se afiniza, tem algo para a gente aprender através disso, né? Mas cuidado para que a gente, quanto mais diversificado for as informações, melhor e mais difícil de a gente ser pego desprevenidamente. Quando a gente segue muito determinadas questões e informações, a tendência da gente ficar hipnotizado, como é que é? Me fugiu a palavra, mas a tendência da gente ficar obcecado por aquilo, possuído por aquilo no sentido de que eu não consigo ver outra coisa, nada que for diferente daquilo é verdade, isso é um processo de hipnose, de uma manipulação, e que, assim como falam as nutricionistas, né? Quanto mais diversificado for a tua alimentação, melhor, porque o teu organismo, dentro dessa linha, né? Dessa linha de raciocínio, que não está errado, né? Para cada um vai fazer um sentido isso, por isso que não é uma verdade absoluta, pode ser para mim, não para você, né? Quanto mais diversificado for a nossa alimentação, melhor, porque menos chance tem de ficar isso retido e acumulado no nosso organismo, que possa causar
alguma disfunção, alguma anomalia. Então, gente, tudo que está ao nosso entorno interfere no nosso campo, né? Assim como os alimentos que eu falei agora, os alimentos têm energia. E se você consome demais determinada coisa, é legal de você parar para pensar o porquê que você está consumindo mais aquilo. Quantos anos da sua vida você come da mesma forma, né? Por quê? Porque é bom? Porque eu estou acostumado, porque eu sou viciado, né? Nesse alimento e aquilo. Então, assim, eu deixo isso para que vocês pensem, né? Como a gente está perto de um ano novo, eu acho que é um bom momento para a gente renovar todos os nossos aspectos de vida, a nossa alimentação, a forma de vestimenta, a forma de pensar, a forma de agir, a forma de organizar a sua casa, a forma de como você vai disponibilizar os móveis da sua casa, de repente, que tipo de ofício você vai querer fazer daqui para frente, você vai querer ficar mais 10 anos dentro de uma profissão, qual o sentido disso, por que que você quer isso, é o teu coração que manda ou você está num piloto automático porque você acha que só aquele é teu ganho de subsistência, né, de sobrevivência. Então, gente, abram as suas mentes, tomem cuidado, sim, né? Tenham um olhar mais abrangente dentro das coisas e assim, para quem desde o início está acompanhando muitas informações, comece a parar um pouco de ouvir. Dá um distanciamento em relação a isso, porque eu acho que já se sabe o demais, né? Mesmo porque o se sabe demais, a gente não sabe se é verídico ou não. Mas olha, o que eu falei lá há anos atrás está se concretizando agora, em partes, né? Como eu disse, as coisas podem modificar do dia para a noite em questão de segundos. O segundo seguinte, aqui 38 segundos, para frente já é outro tempo. Então, assim, muitas coisas, como assim a luz apaga em segundos, que você tem luz e de repente não tem luz, assim tudo é na vida. Então, assim, o viver o agora é importante. O futuro a Deus pertence, mas se eu mantenho o meu campo de energia, a minha vibração no momento, dentro de virtudes, de energias positivas, de amor, de paz, de fazer bem para o outro, principalmente para mim mesma, para mim mesmo, eu já estou auxiliando e acrescentando muito para o todo, né? Então, assim, não pretendo daqui para frente, os meus alunos e tudo isso, às vezes eu falo, né, pelo momento que a gente está, e às vezes a gente peca por alguma coisa de falar de tal coisa e de repente a pessoa, de algum outro momento, ela pode se mostrar de uma outra forma. Sempre lembrando que todos nós tem o lado positivo e o lado negativo, né? Tudo isso é aprendizagem para todos nós, mas assim, o foco final dessa mensagem de hoje é: escutem e se conectem com o seu eu mais profundo, o seu eu mais interno. Lá dentro estão todas as respostas e ainda a gente continua buscando fora, né? Ouvindo muitas coisas, se permitindo ser envolvido por muitas coisas e vai da valsa da coisa. E o alerta primordial, né, é de a gente assim, estejam conscientes. Querem escutar, querem chafurdar em um monte de coisa, escutem, mas com 3 ouvidos, né? Porque tudo são possibilidades, não tem nada ainda, a gente só vai saber que é verdade ou não é a hora que se concretizar algo, e se é que a gente vai saber a verdade absoluta de todas as coisas. Eu penso hoje, né, é um pensamento hoje, verdade absoluta das coisas, estamos em busca da verdade, eu sou uma que estou em busca da verdade. Que verdade? Que verdade absoluta? A verdade hoje é uma, dentro de uma realidade infinita, né? Recebi uma ligação, perdão. Então, se atentem a isso, procure nesses próximos dias, no próximo ano, tentar fazer uma faxina dentro do que você está escutando e eu entrar dentro de você mesmo e falar: o que neste instante faz sentido para mim ouvir? Vale a pena? Tenho que ouvir? Não tenho que ouvir? Faz parte? Me alimenta positivamente? Ou isso está me levando para um medo, para um pânico, para abstração das coisas, para eu ter, como é que se diz? Para eu criar uma desarmonia dentro do meu ambiente e tudo isso. Então, volte-se para dentro das suas casas, seus templos sagrados, né? Isso é de suma importância
principalmente daqui para frente, porque o jogo continua, né? E todos nós vamos ter que nos unir em luz, não o contrário disso. Um beijo para todos vocês. Amanhã a gente tem live de Mãe Maria, a gente tem a leitura do livro de ouro de Saint Germain. Na quinta-feira temos meditação e reiki. E na sexta-feira, às 15 horas, tem as 108 invocações de Saint Germain. Eu creio bastante nisso, isso faz muito sentido para mim. Se tem pessoas que falam que isso não serve, que isso já foi, não me interessa, interessa que são coisas que me mantêm num grau de energia favorável, né? Em harmonia, onde a gente pode viver num campo de amor. Se um dia isso não fizer mais sentido, não vai fazer mais sentido. Vamos para o que faz sentido hoje. Amanhã, de novo, a Deus pertence. Hoje é hoje. Se a partir de amanhã, daqui 10 minutos, não fizer sentido, não faz sentido porque de repente recebemos alguma informação que você fala, nossa, eu não tinha me dado conta disso, vou para cá então, né? E pode ser que seja certo ou errado, não existe, porque tudo faz parte de uma energia e que a gente vai ter que ir trilhando isso dia após dia, certo? Um beijo grande no coração de cada um, se mantenham firmes, escutando os vossos corações, não o coração do outro, o seu coração. Até breve. Um beijo grande.